Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de informática que chega aqui ao nosso canal. Neste vídeo, iremos resolver 7 questões. A qualquer momento você aperta pause, lê a questão no seu tempo, no seu ritmo e só depois volta para cá. Então vamos à leitura. Resolução da nossa primeira questão com a banca Selecom. Um tipo de memória de computador que serve para armazenar firmwares ou pequenos softwares que funcionam apenas em um hardware específico, que é não volátil e guarda de forma permanente um programa nela instalado. Que tipo de memória está sendo descrita aqui? DIP, DDR, RAM ou memória ROM? Vamos lá! Resolução desse nosso primeiro desafio dessa nossa primeira questão. A memória ROM, sigla no inglês para memória somente de leitura, é um tipo de memória que, como o próprio nome sugere, permite apenas a leitura de dados e não a escrita. Isso porque suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas, sendo classificadas como memória não volátil. Olha aí, não volátil. Ao contrário da memória RAM, que perde dados quando a energia é removida, a memória ROM consegue armazenar firmwares e pequenos softwares. Olha aí, Ctrl+C, Ctrl+V do que temos aqui no nosso enunciado, que funcionam apenas em um hardware específico. Então, uma questão que nos ajudou também a revisar um pouquinho sobre a memória RAM. A memória RAM perde todos os dados quando a energia é removida. Nosso gabarito está na tela, letra D. Então, vamos lá, respirar. Foi só a nossa primeira questão, foi só o nosso primeiro desafio. Questão 2 com a banca Fundatec. Dados são transferidos entre os diversos elementos de um computador por caminhos físicos denominados unidades operacionais, barramentos, dispositivos de entrada, de saída ou memórias. Vamos lá. Os dados são transferidos por um caminho físico dentro do computador. Qual o nome desse caminho físico? Vamos lá. Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placas de vídeo e diversos outros, são conectados à placa-mãe a partir do que chamamos de barramento. Existem 3 funções distintas nos principais barramentos de um computador. Temos o barramento de dados, que é um tipo de barramento que ocorre as trocas de dados no computador, tanto os dados enviados quanto os recebidos. Barramento de endereços, indica o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados após o processamento. E o barramento de controle, que atua como um regulador das outras funções. Então, esse elemento físico que liga o processador à memória, os elementos das placas de vídeo, é chamado de barramento. E temos aqui, informação lá do site Tecmundo, 3 tipos de barramentos, com 3 funções distintas. O barramento de dados, o de endereços e o de controle. Ok? Então vamos lá. Desafio 2 superado. Questão 3, com a banca CS, UFG. Vamos lá. Periféricos são dispositivos conectados ao computador para diversos fins, como entrada e saída de dados. Exemplos de dispositivos de entrada são, vamos lá, dispositivos de entrada, ou seja, os dados só entram, os dados não saem. Vamos lá. SSD impressora, scanner e teclado, caixa de som e monitor de vídeo sem touch. Letra D, unidade flash e projetor do tipo Datashow. Lembrando que eu quero dispositivos, aquela velha engasgada, dispositivos de entrada. Vamos lá. Os dispositivos de entrada são aparelhos que ajudam o computador
a obter os dados do usuário e inseri-los no sistema de computação. Eles são capazes apenas de enviar dados, não de receber dados. Ele apenas recebe dados, ele não envia dados. É o hardware que retira os dados através da ação do usuário e processa as informações. Por exemplo, quando você digita em um teclado, ele capta a informação que você quer passar e a manda para o computador, de modo que conseguimos ver. Esses dispositivos devem ter uma modalidade de entrada, ou seja, algo que conecte eles ao computador, seja cabo ou via wireless. Vamos lá, entrada. SSD, entrada, né? Você coloca dados no computador. A impressora é de saída, né? Eu estou aqui digitando, quero imprimir uma foto, né? Estou imprimindo, estou retirando dados, é saída, a impressora é saída. Scanner, é o scanner da impressora, né? Tá na impressora, mas é um scanner. Eu pego uma fotinha minha que eu quero melhorar a qualidade, fotinha antiga da família, eu vou enviar para o computador. Olha aí, entrada de dados. Teclado, como citado aqui, ó, quando você digita um teclado, ele capta a informação que você quer passar e manda para dentro do computador. Então, também é entrada, é o nosso gabarito. Caixa de som, o som sai do computador. Monitor de vídeo sem touch, né? A imagem sai do computador, aí saída e saída. Unidade flash, né? Que é um pendrive, por exemplo, que é saída e entrada. Projetor de data show, que é saída. Gabarito, letra B. Olha aí, uma grande oportunidade para a gente revisar e reforçar esses conteúdos, esses tópicos. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída. Ok? Vamos lá? Questão 4. Questão da Prefeitura de Coração de Jesus, né? Minas Gerais, né? É a própria banca, a própria prefeitura organizou a prova, tá? O sistema de arquivamento é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados em massa. Ele controla como os dados são armazenados e recuperados, possibilitando ao sistema operacional decodificar os dados armazenados e ler esses dados ou gravar esses dados. Qual é o sistema de arquivamento padrão utilizado pelo Linux? ext4, FAT32, HFS+, NTFS ou APFS. Vamos lá. Sistema de arquivamento padrão utilizado pelo Linux, né? Conceito básico, essencial para você já chegar na prova com essa resposta na pontinha do lápis. Vamos lá? Resolução? ext4. O que tem esse tal de ext4? O sistema de arquivo mais utilizado do Linux. Atualmente o formato se encontra na 4ª versão, que foi lançada em 2008, sendo uma das opções preferidas dos usuários. Em relação às versões anteriores, né, o ext4 representa um salto importante, o que resultou até o momento os sistemas Linux de alto desempenho disponíveis hoje em dia. Com ele, podemos trabalhar em arquivos de imenso volume, bem distante da casa dos terabytes. Além disso, ele conta com a função journaling, garantindo a integridade dos dados após interrupções, né, ou problemas ou crash no sistema. Okay? Então, olha aí, tivemos acesso ao gabarito, tivemos acesso também a informações mais detalhadas desse sistema de arquivamento utilizado pelo sistema operacional Linux. Okay? Lembrando que o sistema de arquivos padrão do Windows é o NTFS, né? E nos sistemas, né, como o pendrive, né, mais utilizado aqui o FAT32. Bom? Vamos lá? Então vamos à leitura e resolução da nossa questão 5, que vem com a banca Quadrix. Trata-se de uma placa de circuito impresso que serve de base para a instalação dos demais componentes de um computador. É nela que se encontram também as portas de conexão, como as portas USB, que possibilitam a conexão de hardware externos ao computador. Assinale a alternativa que apresenta o hardware que é descrito no texto acima. Então, o que temos descrito aqui? A memória, processador, placa-mãe, barramento ou chipset. Vamos lá, resolução de mais uma questão aqui. Agora sim, vamos lá. A placa-mãe, olha aí, a placa-mãe, ela é o
a principal placa está dentro do circuito impresso presente em um computador. É nela onde você vai encontrar os encaixes, as portas de conexão que são citadas aqui no nosso enunciado. Então, é o nosso gabarito letra C. Okay? Letra C, placa-mãe. Tá? Lembrando que a primeira placa-mãe surgiu no mercado em um computador da empresa IBM aí no ano de 82. Vamos lá? Questão 6, com a banca IBAD. Vamos lá. O teclado é um dispositivo que possui um conjunto de teclas alfabéticas, numéricas, de pontuação, de símbolos e de controles. Quando uma tecla é pressionada, o teclado envia um código eletrônico à CPU, que o interpreta, enviando um sinal para outro periférico, que mostra na tela o caractere correspondente. Tem-se como exemplo de uma tecla de controle a tecla ESC. Né? Qual a função da tecla ESC? Ligar ou desligar a opção de maiúscula e minúscula? Selecionar a opção numérica ou de movimento do cursor no teclado numérico? Abandonar uma tela, um programa ou um menu? Mover o cursor para o final de uma linha? Movimentar-se entre as paradas de tabulação automaticamente? Vamos lá. O termo ESC, tá? Vem de escape. ESC, escape, tá? Que significa, obviamente, escapar. Permite que o usuário abandone uma tela, um programa ou um menu. Tá bom? Essa primeira opção, letra A, né, ligar ou desligar, está se referindo à tecla Caps Lock. Ok? Caps Lock, ou a depender do teclado, pode vir também com o nome fixa. Né? No meu caso aqui do meu notebook, vem com o nome fixa. Caps Lock, fixa. A letra B, né, está se referindo à tecla Numlock, que você vai encontrar no seu tecladinho alfanumérico. Letra C é o nosso gabarito, se refere à tecla ESC. Letra D, mover o cursor para o final de uma linha, olha aí, tecla AND. E a letra E trata-se da tecla Tab, tá bom? Então vamos à nossa última questão, onde você também aperta pause, lê, responde e depois volta para cá. Então vamos lá. Na computação, um bit, né, é definido como uma sequência, um byte, na verdade, definido como uma sequência de bits. Nesse sentido, 18 bytes são equivalentes a quantos bits? Basicamente é uma regra de 3. Eu tenho que saber que um byte, na verdade, acabo confundindo aqui, um byte é o mesmo que 8 bits. 8 bits. E 18 bytes? Como é que eu vou resolver isso aqui? Olha, eu vou pegar a quantidade de bytes, multiplicar por 8, que é a quantidade de bits que tem em um byte. Bem simples, tá com cara de questão de matemática, né? Mas mistura matemática com conhecimentos de informática e de conversão de medidas de informática. Eu encontro o gabarito letra D. Então espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço super especial para você dos 4 cantos do país que vem volta ao canal e dá o seu feedback do teu sucesso e do teu bom desempenho. Logo, logo você, se Deus quiser, vai ser uma dessas pessoas que vai voltar e vai dizer que conseguiu conquistar a sua tão sonhada, tão desejada vaga. Aquele abraço, valeu!